Muito bom dia, meus irmãos, graça e paz. Sou o professor Rodolfo e hoje nós iremos meditar nos capítulos 4, 5 e 6, finalizando a carta de Paulo aos Efésios. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, tu és o nosso Deus e Pai, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor nos fez assentar nas regiões celestiais e o Senhor nos aconselha, nos exorta a andarmos conforme a vocação com que o Senhor nos chamou. E nesta manhã nós te louvamos por tão grande salvação. Nós te adoramos porque o Senhor é digno de receber a honra, a glória, o louvor. E pedimos o teu auxílio, a ajuda do teu Espírito Santo, para que nós possamos nos revestir da nova natureza, segundo o nascimento que o Senhor operou em nós. Pai querido santo, nos ajuda a andar em amor, sujeitando-nos uns aos outros. Ajuda-nos em nossos relacionamentos. Ajuda os nossos irmãos que estão passando por luta, principalmente nessa área tão delicada, Senhor. Envia, Senhor, graça aos maridos, às esposas, aos pais, aos filhos. Senhor nosso Deus, sê conosco, Pai. Obrigado por tua palavra que nos conforta, que nos consola, que nos ensina, que nos faz mais parecidos com Cristo Jesus, teu Filho. Por tudo isso, nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Capítulo 4. Após explicar a causa de estar preso e orar pelos Efésios, Paulo se intitula o preso do Senhor. O que poderia ser visto como vergonha era uma espécie de selo da sua autoridade apostólica. Ele lembra os Efésios do seu chamado, já antes escrito por ele, pedindo que andem de acordo com esse chamado, coisa que todos nós também devemos fazer, andar nessa terra como peregrinos que somos, sempre lembrando que, na verdade, estamos com Cristo nas regiões celestiais. Agora, a explicação do modo como devemos andar, com humildade e mansidão, paciência, suportando uns aos outros, que quer dizer dando suporte uns aos outros, servindo como suporte a outros irmãos, com amor, se esforçando ao máximo para manter o vínculo da paz na unidade do Espírito. Há somente um corpo, a Igreja. Somos membros uns dos outros e somos um só com nossos irmãos, formando uma unidade de alma. Há também um só Espírito e fomos chamados em uma só esperança, a esperança da nossa redenção final, a nossa vocação para a vida eterna e o reino de Deus. Há um só Senhor que governa todas as coisas, Cristo Jesus, designado pelo Pai para ser Senhor e Rei de todas as coisas. A fé também é única. A fé é capaz de salvar. O batismo também é único. O que Paulo está argumentando é que temos todas essas coisas em comum, de modo que devemos nos unir para alcançar a unidade. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e em todos. Ou seja, Deus governa a igreja pelo Espírito Santo. Ele é sobre todos. Deus é por todos. Quer dizer que, apesar de todo o seu poder glorioso, através da sua graça e misericórdia, ele se relaciona com cada crente, abraça a cada crente e habita em todos nós. Por isso, somos um com ele e assim devemos ser também com os nossos irmãos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Os dons dados por Deus aos crentes têm o nítido propósito de edificação mútua. Paulo explica que Cristo desceu do céu e veio até a terra em forma de homem, venceu e subjugou os seus inimigos,
derrotando a morte, o pecado e afugentando a Satanás. Ele foi elevado ao céu, onde governa soberano. E como fruto desse governo bendito, ele deu dons, presentes à sua igreja amada. Ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, para o aperfeiçoamento dos santos, para serem ministros da sua aliança e do seu evangelho, com o objetivo de edificar o corpo de Cristo, para todos chegarem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, tornando-nos cada vez mais parecidos com Cristo, buscando ser como ele, o homem perfeito que foi. Os dons ministeriais devem ser administrados pelos homens, de modo a expor as Escrituras com tal fidelidade que cada crente conheça ao Filho de Deus do modo exato que Deus o revelou a nós. O ensino fiel das Escrituras também visa o amadurecimento de cada crente, promovendo sua constância doutrinária, protegendo a todos com conhecimento sadio e fiel da Bíblia e seus ensinos contra falsos mestres e falsas doutrinas, para que todos conheçam a verdade e, cheios de amor e alegria, possam crescer em Cristo, o cabeça da igreja. Assim, o corpo de Cristo, segundo a operação de cada parte, ou seja, cada crente operando os dons recebidos, edifica aos outros. Assim, o corpo cresce e é edificado em amor. Os gentios, sem Cristo, vivem na vaidade de seus pensamentos. Sem entendimento, estão separados da vida de Deus, pela dureza do seu próprio coração. Perderam o sentimento e se entregaram à devassidão, cometendo todo tipo de impureza. Nem os efésios, nem nós aprendemos isso de Cristo. Em Jesus está a verdade. Portanto, devemos deixar para trás a velha natureza pecaminosa que corrompe pelos desejos exagerados da carne. Devemos renovar a nossa mente, nos revestindo de novo homem ou do novo homem, criado e nascido de Deus, em justiça e santidade. Devemos falar a verdade e abandonar a mentira. Mesmo na ira, não devemos pecar. Devemos buscar meios de nos acalmar no Senhor, de modo a sair desse estado antes que o sol se ponha. Fazendo essas coisas, não daremos lugar ao diabo. Não devemos dar ocasião para ele nos acusar e agir. Não se deve furtar, mas trabalhar. É interessante o contraste que Paulo faz nesse versículo. Alguém que queria e roubava o que era dos outros, em Cristo passa a trabalhar e repartir o que é dele com os outros. Não devemos falar palavras torpes, sujas, mas somente coisas boas que edifiquem e transmita graça. O Deus de toda a graça, pela graça, nos salvou e nos encheu com seu Espírito, de modo que agora somos representantes do amor de Deus, sua graça e misericórdia, e é isso que devemos transmitir a todos em nossas palavras. Não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, fazendo qualquer dessas coisas já listadas antes. Além disso, também, tirando da nossa vida a amargura, pois, como disse Tiago, uma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. A ira deve ser lançada fora. Toda indignação, gritaria e blasfêmias não nos convém. Essas coisas podem entristecer o Espírito Santo e podemos estar dando lugar ao diabo. Devemos ser bons uns com os outros, misericordiosos, sempre perdoando e relevando, como Deus nos perdoou. Capítulo 5. Devemos ser imitadores de Deus, pois somos seus filhos amados. Devemos andar em amor, como Cristo nos amou. Andar em amor é amar. Andar amando, por onde formos e onde Deus nos enviar. Devemos transmitir o amor que recebemos dele. As pessoas precisam ver Deus em nós. Isso só será possível se andarmos como Cristo andou, oferecendo-nos também como Cristo se ofereceu em oferta a Deus. Fornicação e impureza, amor exagerado ao dinheiro, sujeiras, coisas tolas, piadas maliciosas,
Coisas indecentes não devem fazer parte da nossa vida, sabendo que os impuros e devassos, os avarentos e idólatras não herdarão o reino de Deus, porque sobre estes pecados e esses pecadores vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não devemos praticar essas coisas, pois agora somos luz e não trevas mais. Devemos andar como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Devemos aprovar somente o que agrada ao Senhor e reprovar e condenar as obras das trevas. Elas não têm frutos. A luz manifesta todas as coisas, e se alguém estiver dormindo, deve despertar do sono e Cristo o iluminará. Devemos ser prudentes e prestar atenção de que modo estamos andando, para não sermos tolos e insensatos, andando como sábios, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Se andarmos na carne, praticando todas essas coisas que Paulo escreveu, jamais conheceremos a vontade de Deus. Também não devemos nos embriagar com vinho, que só traz contenda e devassidão, falta de vergonha e falta de prudência. Paulo faz aqui uma espécie de trocadilho. Vocês não devem se encher de vinho, vocês devem se encher do Espírito Santo. Os versículos que se seguem parecem ser o modo como devemos nos encher do Espírito, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com o nosso coração, dando graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus, as mulheres se sujeitando aos maridos. Precisamos notar aqui, irmãos, que a sujeição é mútua. Cada irmão deve se sujeitar ao outro, e nessa sujeição mútua, as mulheres se sujeitam aos maridos, que as amam de modo sacrificial, ao ponto de se entregar por ela, morrer por ela para protegê-la. Muitos maridos se embruteceram e não sabem tratar bem as suas esposas. Não se sacrificam e querem exigir a sujeição. Não é assim que funciona. Os relacionamentos dos crentes devem ser transformados por Deus. O ministério de Cristo é de reconciliação. Ele converteu o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Todos os nossos relacionamentos devem ser para a glória de Deus. Seja amizades, casamento, irmãos da igreja local. Devemos transmitir graça e amor a todos, de modo que a esposa amada, honrada e protegida pelo marido tem satisfação em se sujeitar a ele. Muitos relacionamentos estão morrendo porque cada um pensa só em si próprio, achando que merecia ser melhor tratado ou melhor tratada, quando deveríamos pensar, como cristãos, onde poderíamos melhorar para agradar o cônjuge, devendo os maridos amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Paulo diz aqui que quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Assim ela vai reverenciar o bom marido que tem. Volto aqui no ponto de que os nossos relacionamentos denunciam se somos realmente cheios do Espírito Santo. O termômetro que mede nosso nível espiritual está aqui, e não em quantos dons nós temos. Paulo também confirma em Coríntios que o amor é maior do que todos os dons. Capítulo 6. E os conselhos sobre relacionamentos continuam, sobretudo no lar. A obediência devida pelos filhos aos pais no Senhor, isso é justo. Honrar pai e mãe durante o tempo em que se permanece em casa e principalmente na velhice. Há um índice alarmante em nossos dias de suicídio de idosos. Muitos idosos abandonados e vivendo na solidão. Lembre-se de que quem nega os seus nega a própria fé. Ainda há uma promessa no mandamento de honrar os pais. Os pais, por sua vez, não devem provocar a raiva em seus filhos, mas criá-los na doutrina e conselho de Deus. Os servos ou os trabalhadores devem obedecer ao empregador, não como quem agrada a homens, mas como servos de Cristo, servindo de boa vontade. E os empregadores devem tratar bem os seus empregados, sem ameaças, sabendo que o verdadeiro Senhor deles está no céu, e para ele não há parcialidade. Devemos buscar forças em Deus e no seu poder.
revestindo-nos com toda a armadura de Deus, para estarmos firmes contra as ciladas diabólicas, porque nossa luta não é humana, mas contra os poderes das trevas, contra o príncipe desse século. Veja que esse capítulo está logo após os diversos conselhos de Paulo para deixarmos todo o pecado e imoralidade. No capítulo 5, somos aconselhados a nos revestir da nova natureza, segundo a justiça, a verdade e a santidade, a abandonar a velha natureza para não dar lugar ao diabo. Paulo vai citar a seguir armadura, escudo, couraça, espada e todo o cuidado em estar preparado que um soldado tem. Mas isso vai servir para ilustrar uma verdade espiritual. Deus nos deu a graça de deixar à nossa disposição toda essa armadura para nos defender de ataques malignos. Mas a nossa displicência e descuido pode colocar tudo a perder. Devemos estar vigilantes em todo o tempo para não pecar contra Deus. Também é válido lembrar que Paulo estava preso ao escrever essa carta, e o dia a dia dele era diante de soldados romanos com suas armaduras, de onde ele tirou essa ilustração. Devemos estar preparados, cingidos com a verdade e com a justiça. Paulo olha para os soldados e vê as suas sandálias. Nós, porém, devemos ter os nossos pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, porque são formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. A fé serve como escudo para apagar, se defender dos dardos em chamas de fogo atirados pelo maligno. A salvação nos serve como capacete, e a palavra de Deus é a nossa espada. Devemos orar o tempo todo em espírito, com todo tipo de oração e súplica, vigiando e perseverando em orar por todos os irmãos e nossa liderança. Paulo pede oração por ele próprio também. Paulo finaliza a carta dizendo enviar Tíquico com notícias sobre ele mesmo e se despede com paz, amor, fé e graça da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E que todas essas bênçãos que Paulo envia aos Efésios, que Paulo impetra sobre os Efésios, seja também sobre a tua vida paz, amor, fé e graça da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, um excelente dia e até breve, se o Senhor assim nos permitir.